Aí, meu querido, você esperava essa, hein? Como cai gramática na UEMA? Fui até o Maranhão para conseguir descobrir como é que cai gramática nessa prova e preparar você. Comenta para mim se você esperava esse vídeo ou não e se você está feliz com essa atenção dada à sua prova. Eu sei que é muito difícil na internet encontrar material sobre essa prova, então aqui eu vou ajudar você a como cai gramática na prova da UEMA. A ideia basicamente é a seguinte, tá? A prova alterna bastante questões de diferentes tipos. A gente tem questões mais focadas numa interpretação do texto, uma coisa mais tranquila até, ler o texto com calma, entender do que se trata. Não é uma interpretação como a do Enem, gostaria de deixar muito claro isso. As questões de interpretação da prova da UEMA vão pedir a ideia central do texto, o que o autor falou, vão perguntar se está certo ou errado algo em específico sobre o texto, coisa que não cai no Enem. O Enem puxa gêneros textuais, faz uma abordagem mais contextualizada, tá? Então tem que treinar a interpretação de texto sim, mas a gente quer falar sobre gramática. E a gramática tem os dois tipos de questões. Tem essa gramática mais contextualizada, voltada para o texto, e tem a gramática que eu chamo de gramática raiz. Gramática é gramática, ou você sabe ou você não sabe, entendeu? Então essas poucas questões, não são muitas, não são toda a prova, mas essas poucas questões podem fazer diferença e é para elas que a gente precisa se preparar. Porque cá entre nós, né? Se for interpretação de texto, ok, tem como treinar, tem como trabalhar, tem aula de interpretação, claro, afinal de contas eu sou professor do Interpreta Enem, né? Tá tudo certo, a gente vai treinar. A gramática mais contextualizada, a gente se vira, vê a função, entende o sentido. Agora, quando eles perguntam uma coisa como essa que tá aparecendo aqui do lado, dos fragmentos a seguir, a palavra sublinhada cuja relação morfossintática difere das demais. Cara, ou tu sabe ou tu não sabe, né? Qual é a função desses ques aí? Não tem o que você fazer. Não tem de onde você tentar ali, ó, dar aquela titubeada e tal. Não vai rolar. Você tem que saber o que está sendo cobrado nessa questão, que é a diferença da função entre pronome relativo e conjunção integrante, tá? Então isso é um conteúdo já bastante clássico, várias provas cobram, então você se preparando para isso, você está se preparando não só para o UEMA, mas também para vários outros vestibulares que vão cobrar, que é reconhecer quando que o que está introduzindo uma oração substantiva, e nesse caso ele é uma conjunção integrante, esse é o nome que se dá para a conjunção que, quando ela introduz uma oração substantiva, ou se ele é um pronome relativo. E quando ele é um pronome relativo, ele está introduzindo uma oração adjetiva. Ambas são subordinadas, as orações substantiva e adjetiva, mas é essa divisão que ele quer. Como é que você vai fazer isso? Por meio da aplicação de substituições. Quando a oração for substantiva, você consegue substituir ela, a oração, pelo termo isso. Sempre que o que estiver introduzindo uma oração que você consegue substituir por isso, ele é uma conjunção integrante. Então a gente vai tentar fazer isso agora nas 5 alternativas. Notem que eu ouso criar. Poderia dizer notem isso? Poderia. Estou dando uma aula e eu digo, galera, notem isso aqui, ó. Eu consigo criar, notem isso, consigo. Então a letra A é uma conjunção integrante. B, criar uma identidade nacional isso. Identidade nacional isso, acho que não. C, uma história isso. Uma história isso, acho que não. Aqueles que achavam que é inferioridade, aqueles isso. Não. Das teorias racialistas isso, que estavam em voga na Europa, acho que não. Então veja bem, se ele quer uma diferente das demais, a primeira é conjunção integrante, as outras 4 não são, a resposta é A, né? Já matamos. Mas para ter certeza que nós matamos, a gente vai olhar as outras 4 quais são, que é o pronome relativo. O pronome relativo é quando você consegue trocar o que, não a oração inteira, só o que, pelas expressões o qual, a qual, os quais ou as quais. É a expressão o qual, só que ela pode estar no plural, os quais, ou na versão em feminina, a qual, as quais. É isso que você tem que cuidar. Então veja bem, criar uma identidade nacional a qual justifique, pronome relativo. Consigo trocar por a qual. Uma história a qual servisse aos interesses da elite. Consigo. Perceba que eu estou trocando só o que. Antes eu troquei a oração inteira. Aqueles que achavam que a inferioridade dos pretos. Aqueles os quais achavam. Consigo. Das teorias racialistas, as quais estavam em voga na Europa. Consigo. Então eu troco todas por a qual, os quais ou as quais. Consigo numa boa. As 4 são pronome relativo, mesmo a letra A. Tenta trocar a letra A por o qual, a qual, os quais e as quais. Ó. Notem o qual eu ouso criar. Não dá. Não dá, então não é pronome relativo. Então, se você dominar a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante, meio caminho andado.
Perfil da prova, gostam de cobrar, é importante saber. Vale a pena dar uma estudada também em outras funções que o que pode ter? Vale. O que pode ser uma conjunção explicativa, se eu uso ele com sentido de pois depois de um imperativo. Anote que isso é importante. Anote, pois isso é importante. O que pode ter um valor comparativo, se eu uso ele com as expressões mais ou menos. Eu sei menos que o Lauro sobre essa prova. Eu sou do Maranhão e sei menos que o Lauro sobre a prova daqui. Comparativa. Pode ser consecutiva quando estiver junto com as palavras tão, tanto ou tal. Eu estudei tanto para essa prova que estou muito nervoso. Estudei tanto que estou muito nervoso. O que vai ser uma conjunção consecutiva. Essas são as 3 principais funções que eu resumi aqui, mas as 2 mais importantes. Conjunção integrante, pronome relativo. Certo? O outro conteúdo que a UEMA gosta de cobrar é figuras de linguagem. Se você está acompanhando os vídeos que eu estou fazendo aqui, nesse projeto que é o Interpreta Veste, em que eu resolvo questão aí de, sei lá, tanto vestibular diferente que eu nem sei que eu já resolvi e vou resolver por mais muitas semanas do ano ainda, figura de linguagem cai pra caramba em qualquer prova. Figura de linguagem é clássico de quase todas as provas do Brasil, consigo contar nos dedos quantas provas do Brasil não cobram figura de linguagem, tá? Uma que eu citaria aqui é a URGS em Porto Alegre, não cobra. Já cobrou aleatoriamente, mas não é o perfil dela cobrar figura de linguagem. As outras do país, quase todas, cobram pra caramba, né? Só que aí, a UEMA foi além e cobrou algo bem específico, que é a diferença entre antítese e paradoxo. Sempre que eu dou aula, eu sempre falo pros alunos assim, gente, é importante saber a diferença entre antítese e paradoxo, mas a maioria das provas não cobra isso. Eu falo na minha aula, se você teve aula comigo de figuras de linguagem, eu digo, gente, ó, tá aqui a diferença. Mas relaxa, a maioria das provas não cobram. E olha a importância de fazer um projeto como esse. Eu descobri nos meus estudos que a UEMA cobra. Ela cobra e sacaneia o aluno, quer ver, ó? Entre as estratégias contundentes utilizadas nas gabolices, destacam-se construções paradoxais, tá falando dos textos anteriores. A exemplo do par de versos. E a primeira alternativa, que é a letra A, diz assim: os peixes saem do mar, os anjos descem do céu. Pô, saem, descem. Será que saem do mar e descem é antítese? Não sei. Peixes e anjos não é. Mas, pô, mar e céu é, né? Mar e céu é oposição. O mar lá embaixo, o céu lá em cima. Ele tá querendo dizer que uns saem do mar e outros do céu. Pô, deve ser. Saem e descem, talvez não, mas mar e céu é. Só que não é a resposta certa porque é uma antítese, não é um paradoxo. E ele já coloca uma antítese de cara para tentar confundir o aluno. Porque se você for para as outras alternativas, não fica muito claro a oposição, quer ver? Ó? Mas quando pego a viola, quando começo a cantar, não tem nada oposto. A viola é o instrumento que eu uso para tocar e canto junto. Um empurrão do meu dedo bota 10 morros no chão. O que me parece essa letra C? Uma hipérbole? Um empurrãozinho do meu dedo bota 10 morros no chão? Não tem como fazer isso, né? Para apagar os incêndios, uso breu e aguarrás. A gente fica meio assim, será que tem alguma oposição aí, né? Não consigo ver. Eu engulo brasa viva, pego o corisco com a mão. Engolir brasa, será que vai ser alguma oposição? E aí fica muito na cabeça do aluno que a única oposição que ele consegue enxergar é a A. Então ele marca. Marca por ser uma construção paradoxal. Só que vamos lá então fazer a diferença. Antítese é quando você tem qualquer tipo de oposição. Se eu digo que eu estou falando e você está escutando essa aula nesse momento, isso é uma antítese. Eu estou falando e você está escutando. Agora, se você disser para mim que você está tentando me escutar, mas está falando ao mesmo tempo, tenta escutar a aula e falar ao mesmo tempo com alguém. Cara, não dá. Ou você escuta ou você fala. São coisas opostas. Escutar e falar ao mesmo tempo é um paradoxo. O paradoxo envolve ter uma autoanulação, fazer uma coisa ao mesmo tempo. Se você está escutando e eu falando, é só antítese. Se você escutar e falar ao mesmo tempo, aí é paradoxo. O paradoxo tem que envolver uma construção impossível de acontecer na vida real. Essa é a ideia. Eu não tenho como fazer. Você pode até tentar falar e escutar ao mesmo tempo, mas uma das duas coisas vai ficar prejudicada. Ou você não vai conseguir escutar direito, ou você não vai conseguir falar direito. Essa é a ideia do paradoxo. Então não tem na letra A os peixes saindo do mar e os anjos descendo do céu, são coisas separadas, são só antitéticas, só antítese.
Se fosse paradoxo, seria assim, os peixes saem do mar e do céu. Daí você ia ficar só um pouquinho. Mas onde é que eles estão para sair do mar e do céu ao mesmo tempo? Não tem como. Ou tu sai do mar ou tu sai do céu. Aí era paradoxo. Mas nessa alternativa não tem paradoxo. A resposta certa é a letra D. E aí por que é a letra D? Porque daí você talvez teria que ter esse conhecimento, seria muito difícil de conseguir. Água ras não é uma coisa que vai ajudar a apagar o incêndio. Ele é como se fosse um solvente que vai intensificar ainda mais. Se você tentar apagar com breu e água ras, vai aumentar ainda mais o incêndio. É como se você tentasse apagar com gasolina. Apagar o fogo, apagar o incêndio com gasolina. Tem uma música com isso, né? Tô tentando não vou cantar, que senão o YouTube derruba. Apagando fogo com gasolina. Tem uma música com isso. Isso é um paradoxo. Apagar fogo com gasolina é um paradoxo, que é a resposta certa. Então veja bem, eu acho uma questão muito difícil. Mas, observem, se o aluno conseguisse ter a certeza na hora da prova que a A não era um paradoxo, talvez pelo desconhecimento da palavra água ras, do significado, você teria que marcar ela. Agora eu vou te ensinar no finalzinho desse vídeo uma estratégia de chave mestra. Não sei se você faz algum dos meus cursos, mas eu tenho um curso que é a chave mestra de estratégias de interpretação, que nós vamos aplicar agora neste vídeo, antes de ele acabar. O que é a chave mestra? Tu tem certeza que a letra A não é paradoxo, porque é uma antítese. Tu estudou, tu tá confiante. Letra B, tu não achou nenhuma oposição, C também não, D também não e E também não. Mas qual das 4 alternativas tem uma palavra que tu não sabe o significado e que, portanto, poderia gerar um paradoxo? Letra D, então ela é a resposta. Porque o que seria um paradoxo na B? O que seria um paradoxo na C, que tem uma oposição, uma contradição? O que seria um paradoxo na E, mesmo que, sei lá, você não saiba o que é curisco? Vamos supor, engulo o Brasil e pego curisco. Não sei o que é curisco, Lauro. Mas pegar um curisco com a mão, o que teria que ser o significado de curisco para ele ser oposto e, portanto, um paradoxo? Se tu pegar o água ras, caso ele seja algo que aumenta o incêndio, é um paradoxo. Tu não sabe o que é. O curisco não tem como. Então, fazer a questão por eliminação, cara, ajuda muito na hora da prova. E é esse tipo de técnica que eu tenho que ensinar você a fazer também. Se você está vendo esse vídeo nesse momento, se nós não estamos perto da prova da UEMA, ainda não tem informações, mas já aviso você que ficou até o final. Teremos muito provavelmente algum aulão para a UEMA mais perto da prova. Então, para você descobrir, vai ter aulão, não vai ter aulão, porque eu dependo do encaixe de datas, né? Ver se vai ter data para todo mundo. Preciso ver se o pessoal está interessado. Você estaria interessado num aulão para a prova da UEMA, ao vivo comigo pelo Google Meet? Então você tem que botar nos comentários aqui. Você tem que ajudar a divulgar esse vídeo. Quanto para mais pessoas que vão fazer a UEMA esse vídeo chegar, mais gente vai pedir o aulão, mais chance de eu fazer. Mas daí você tem que me ajudar, né? Quer ou não quer? Diz aí o que você achou e me conta nos comentários.